empreendimentos e imóveis, arquitetura e construção, pessoas e histórias. Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Eu sou a Cris Krum e hoje eu tenho o prazer de receber comigo aqui o arquiteto Marcos Benedetti. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? É uma honra te receber aqui. E a gente vai começar o nosso bate-papo contigo te apresentando, contando a tua história, como é que o Marcos veio parar em Santa Maria. Então vamos começar assim a puxar esse assunto e a gente vai desenrolando o nosso podcast. Muito bem, Cris. Muito obrigado pelo convite. Fico agradecido desse bate-papo aqui e poder contribuir um pouquinho aqui com o conteúdo deste formato de podcast que achei muito bacana. Estou adorando assim, os colegas da área da construção civil que estão participando. E estou aqui para te contar um pouquinho então da minha história, né? Como é que cheguei aqui em Santa Maria. Eu sou uruguaio, né? Natural da cidade de Artigas, onde iniciei minha infância, minha educação por lá. Sou filho de 3, né? Somos 3 homens na família. E logo da infância, assim, fui estudar em Salto, na Universidade da República, onde comecei a minha graduação na área da arquitetura. Ali em Salto é a cidade onde tem as termas, né? O pessoal visita muito por causa das termas. Tem as termas da Arapeí, da Daimã. Ali fiz 2 anos de arquitetura na Universidade da República e depois vim para em Santa Maria, né? Sou uma pessoa um pouco ansiosa, assim, né? E naquela época a Universidade Federal de lá do Uruguai ia entrar em greve. Daí eu disse para o meu pai, eu não vou ficar parado aqui. Vamos nos movimentar um pouquinho mais. E meu pai era um apaixonado assim, pelo Brasil. Ele disse que o Brasil é uma potência, né? Ele sempre acreditou muito no Brasil, porque a nossa cidade já é fronteiriça ali, Artigas, fronteira com Quaraí. E aí a Santa Maria, em especial a Ubra, me abriu as portas. Então eu fiz uma transferência. Vim finalizar a graduação na Ubra, né? E a escolha foi porque tu foi buscando algumas universidades que tinham algum tipo de parceria, enfim, com a... Isso, na realidade eu tentei em Bagé, que era Urcamp, mas aí não dava para fazer transferência. Tentei a UFN, que na época era Unifra, né? E estava recém iniciando o curso de arquitetura. E eu, como eu já tinha 2 anos, eu tinha que entrar no 3º ano. Então não podia entrar na Unifra. Na Federal eu tinha que fazer todo um processo seletivo, fazer vestibular para ingressar novamente. E a Ubra não, a Ubra estava bem certinho ali, né? Eu me formei na Ubra com a 2ª turma, né? Então entrei no curso aí e consegui concluir ele na Ubra, né? E, bueno, ao longo desse tempo que eu fiz a graduação, fiz estágio em escritórios aqui em Santa Maria. Me dediquei também um pouquinho à parte de aprimorar os estudos e fui para a parte de especialização, né? Onde comecei especialização em paisagismo, em Lavras, em Minas Gerais. E nesse momento assim que eu estava, a Ubra me estendeu um convite para participar de um processo seletivo. E aí eu participei de um processo seletivo para docente na Ubra, terminei passando, né? E aí já terminei a especialização e já engrenei no mestrado. Aí fiz um mestrado em Engenharia Civil e Preservação Ambiental na UFSM. O que me levou 3 anos aí desse mestrado. Eram 2, né? Mas estendi um pouquinho, né? Porque estava dando aula. E aí nesse período também, em 2011, iniciei o escritório, né? O escritório autoral meu começou se chamando Arquitectura, né? Tinha um pouquinho dessa fala aí do arquitetura em espanhol, os clientes gostavam disso. Depois, o escritório foi tomando forma, assim, as pessoas já me conheciam um pouquinho mais, né, Cris? Porque eu era estrangeiro, numa cidade de 300 mil habitantes aproximadamente, que não tinha muitos conhecidos, não tinha uma rede de contatos, né? Então, estava aí, né, como docente, né, experiências de outras atividades que tinha aqui na cidade. Trabalhou em outros escritórios também? Sim, trabalhei em um escritório anteriormente. E aí eu já me engajei com o lado do Sinduscon, né? Me associei do Sinduscon logo, aí conheci mais construtores, né? Colegas arquitetos que também estavam ali. Tive uma base na universidade
que foi muito forte, né? Grandes nomes de Santa Maria, como Arzeno, como Pepe Reis, Adroaldo Valando. Eles tu pegou a fase da Ubra, que eu acho que estavam os principais arquitetos dando aula, e enquanto tu deste aula também, tinham esses colegas. Não, ou eles já tinham saído? Já tinham saído. Quando eu ingressei na Ubra, já era um momento onde a Ubra estava num processo de modificação para que os docentes tinham que ter uma qualificação como mestrado, por exemplo. Né? Mas a minha formação foi muito válida porque eram professores atuantes no mercado. Né? E esses nomes, como eu falei anteriormente, eram muito fortes aqui em Santa Maria, na região, né? Então, tive uma base em Santa Maria para um mercado aqui da região do Brasil muito sólida, que me ajudou muito também. Né? E aí também já trouxe comigo a bagagem da parte do Uruguai. Os 2 primeiros anos da arquitetura lá foram fantásticos no que diz respeito à parte criativa. Né? Então, me ajudou a me destacar por lado dessa base lá do Uruguai. Né? O Uruguai é muito forte, o currículo escolar, o currículo da universidade, porque ele prioriza muito essa parte do desenho à mão livre, sabe? Onde te deixa o desenho traçado mais fluido, né? E é uma carga horária muito densa, né? A gente tinha aulas que começavam de manhã e iam até a noite lá, né? Então era bem extenso, assim. E eu não sei se é da cultura do uruguaio, né? Mas a gente brinca assim, como nós gaúchos, né? A gente está nessa nossa... estrategicamente posicionados, né? De uma forma bastante próxima, gosta de ir ao Uruguai e muitas vezes de carro, né? A maioria delas, e indo por cidadezinhas, e é incrível como no caminho, assim, às vezes é um vilarejo, mas como tem o cuidado no detalhe, né? A própria arquitetura simples, mas bonita, né? E com muitos elementos naturais. Isso tu pode até trazer um pouquinho, mas eu acho que vem, né, da raiz de vocês, assim, já esse dom, esse gosto pela arte, pelo bem feito, né? Exatamente. Tem um pouquinho disso daí que vem ao encontro da formação já lá da escola, né? Eu percebi isso daí porque quando a gente tá na escola lá no Uruguai, a gente sai muito pra rua, sabe? E isso aí eu vi nas minhas viagens pra Europa também. Né? A questão de levar os alunos para visitar, ficar em praças, andar nos espaços urbanos, né? Então isso daí vai te trazendo um pouco dessa vivência, né? Quando eu fui para Estocolmo, eu vi isso daí. Muitos alunos da escola, assim, do jardim, de primeira série, segunda, tendo aula em espaços urbanos. Sabe? E me lembrou muito da minha formação lá do Uruguai, né? E ali também, na graduação, como eu estava falando anteriormente, essas aulas de desenho que a gente tinha que desenhar edifícios olhando na observação direta ali. Uma prancha, uma prancheta, um papel e um lápis, tu tinha que fazer esses exercícios, né? Aí tu tinha uma percepção de escala, né? Tu tinha uma percepção de traço, de desenho. E aí, conectando um pouco com o que eu estava falando anteriormente, foi essa base que eu tive e os relacionamentos que eu fui criando aqui em Santa Maria, né? Com esses escritórios, esses profissionais. E aí, então, o escritório aqui em 2015, mais ou menos, levou o nome autoral meu, Marcos Benedetti Arquitectura. Né? Então, a arquitetura sempre carregando essa história. E logo depois a gente contratou uma agência para nos ajudar a mudar o nome do escritório, né? Tirar um pouquinho da minha parte, na minha persona no nome, porque ali eu já estava com outra configuração do escritório, né? Quando eu iniciei o escritório era eu, o Marcos, que era professor e docente, com 4 meninas estagiárias, que me ajudaram muito ali no nascer do escritório. Também tive contribuições, né, como o Rogério Zanini, que me cedeu o espaço ali, aluguei uma casa dele ali, que estou até hoje, né? E aí foi crescendo o escritório, né? Então, tive vários sócios, né? O foco meu sempre foi
tentar levar o escritório para outro nível, assim, outro patamar, né? Não ser somente um escritório, mas também trabalhar ele como empresa, né? Como que é um negócio de um escritório de arquitetura, né? Se posicionar frente a um mercado. E aí eu comecei a trabalhar outras frentes, né? O marketing, eu acho que foi um destaque, assim, que sempre me levou, assim, a ser um pouquinho disruptivo na época, quando eu criei o Palavra do Arquiteto, né? Que era um programa que eu trazia conteúdo de arquitetura para a rádio. E aí eu iniciei lá na Antena 1, né? Uma rádio musical. Então as pessoas escutavam minha voz, meu conteúdo de arquitetura. Isso daí tô falando em 2011. Não, eu lembro, esses dias a gente falou disso, né? Você já faz o quê? 12, 13? Quase 13 anos. 13 aí. anos, olha aí que legal. E aí... E trazia empresas locais, o que tinha de fornecedor, né? Trazia muito essa questão comercial junto do conteúdo. E realmente era um viés mais comercial. E foi o que a gente comentou, né? Algo diferente. As pessoas, mas como assim esse arquiteto aí que vende, né? Que tá... Então, eu acho que isso... E até fechando o link com o que eu conversei com o Lucas, né? Na semana passada, o Lucas Ruppel, sobre como às vezes as pessoas que não são de Santa Maria, os que vêm de fora, eles vêm com ideias disruptivas, né? E eles também não eram de Santa Maria e chegaram no mercado pegando também uma fatia do mercado muito grande, que às vezes estava desatendida, e com um olhar diferente, né? E com gana, né? Porque tu não é daqui, tu tá criando a tua história, tu tá criando o teu nome, né? Com certeza um caminho mais suado, né? Do que as pessoas que às vezes já são daqui, já têm os relacionamentos, né? Sim. E aí, quando eu trouxe esse formato, né? Primeiro era eu sozinho, né? E aí eu coloquei o projeto no ar e aí eu fui captando, né? Os parceiros que estavam comigo nas obras. Aí eu fui levando esse projeto, né? E começou a tomar forma, né? Hoje ele já está em outro nível, assim, né? Já estamos na Rádio Gaúcha e na Atlântida, né? Com o Palavra do Arquiteto. E aí, então, como eu estava contando, né, dessa evolução do escritório, o meu foco sempre foi trabalhar, né, a equipe, né? Então, eu queria que meus parceiros que estavam comigo no escritório tivessem esse viés também do escritório como empresa, né? O que nós precisamos, então? Então, nós temos a área comercial, nós temos a área do financeiro, nós temos a área da criatividade, nós temos a área de contratos, nós temos a área da produção, né? Temos a parte das obras, né? E aí, no decorrer de todos esses anos, né, que foram longos anos, né? Mais de 10 anos, conseguimos, então, estabelecer a nossa própria metodologia, né? A metodologia do Mo Arquitetura hoje, que a gente apresenta para o nosso cliente, né? É uma experiência dentro da arquitetura, né? O que eu quero desmistificar com tudo isso? Que o meu cliente não tenha nenhum tipo de dor de cabeça durante a construção, né, Cris? Tu, como arquiteto, também sabe, né, que existe uma dor de cabeça aí que as pessoas... eu vou pensar numa obra, né? Um preconceito já de que a arquitetura dá dor de cabeça. Então, nós trabalhamos todas essas frentes para não cair nisso daí. E como é que a gente trabalhou durante todos esses anos? Aprendendo com erros, né? Conversando com colegas, né? E sempre colocando na frente aquilo que era assertivo. Então, hoje nós temos a nossa metodologia. Quando o cliente chega no escritório, eu apresento todo esse trabalho, né? E aí a gente vai qualificando, a gente vai melhorando o nosso portfólio, a gente vai trabalhando na nossa equipe, né? Hoje eu tenho, liderado pelo Yassin ali no escritório, a gente tem um setor de criatividade e relacionamento. Então, hoje a gente tem uma área de publicidade dentro do escritório, comunicação e contratos e cuidado com o nosso cliente, né? Fora toda a equipe, os arquitetos, os mais experientes, né? Os arquitetos novos, que têm ideias novas, né? E aí eu tento andar por todos os setores dentro do escritório, né? Fazendo uma direção
tentando trazer uma liderança e mostrando para todo o nosso equipo, né, que a gente tem ali, quais são as diferentes frentes, quais são os desafios que a gente enfrenta, né? E a gente vai trazendo cursos de aperfeiçoamento para nosso time, né? De vários níveis, assim. Agora nós vamos fazer um curso de etiqueta também. Já fizemos curso de o nosso futuro, a nossa vocação que a gente espera. E agora estamos entrando numa imersão sobre a arquitetura que queremos para o futuro, né? Então aí nós temos um convidado que é o professor Fábio Miller, que vai nos dar uma palestra ali interna para o nosso escritório. E aí a gente tem dentro do escritório, a gente desenhou vários momentos de interação com a equipe, né? Então a gente tem, além das tarefas diárias, a gente tem gamificação, a gente tem programas de premiação, a gente tem programas de engajamento, como é que a gente trabalha nas nossas redes sociais, como é que o nosso time se comporta com os nossos clientes, né? Então, é uma parte institucional interna que eu me orgulho muito que as pessoas do escritório estão engajadas, né? E os clientes também, porque tem partes de ações que o cliente participa também. E hoje, quantos arquitetos tem na equipe? Arquitetos, eu acho que não me lembro bem de cabeça. O nosso time hoje somos 19 pessoas, né? Entre os funcionários, os arquitetos e os estagiários. Já chegamos a ser 25, né? A gente fez uma inversão durante todos esses anos. Antes eu tinha muito estagiário no escritório e agora a gente tem mais profissionais do que estagiários, né? Não, e é legal, agora tu foste falando assim na questão da estrutura e tal, e a gente como na formação da arquitetura, a gente tem muito pouca noção sobre tudo isso, né? E acaba tendo que buscar fora cursos e tal. Para essa parte da gestão, tu chegou a fazer cursos específicos disso? Teve algum tipo de consultoria? Ou hoje tem alguém focado nessa área dentro da equipe também? Né? Porque tem que estar sempre atento ao que está acontecendo e, paralelo a isso, tem que estar atento às tendências da arquitetura, de design, né? Então, como é que tu consegue levar essa frente do escritório? Na realidade, eu tive que entender, né? Entender como é que funciona uma empresa, um negócio, o que era ter alguns conhecimentos sobre a administração de negócio, né? Então, Cris, aí eu fiz mediante consultorias, fiz cursos de aperfeiçoamento sobre gestão de escritórios de arquitetura, sobre gestão de negócios, de empresas, né? Fiz coaching, fiz imersão empresariais, fui para o Vale do Silício também com uma profissional lá de Gramado que estava levando um time de empresários para lá. Então, fiz várias cursos de curta duração, né? Porque eu não poderia me estender em outra faculdade, porque eu estava com um negócio andando, né? Com o escritório produzindo e achava essas oportunidades para ir aprendendo. E aí eu fui construindo aos pouquinhos, né? Esse viés assim de negócio de escritório como empresa, né? Isso é legal para a própria equipe, né, que está contigo hoje. Certamente tu tem... Qual a faixa etária média? Tem arquiteto de tudo quanto é idade? Sim, da nova geração, a nossa geração. É a nossa, exatamente. Ausentas, quase entas aí, né? Mas é legal e também me remeteu agora, quando eu estava fazendo aquele master em Londres, até a gente conversou bastante, eu estava na Foster & Partners, que é um super escritório de arquitetura, e eles tinham muito esse viés de universidade. Eles se consideram, né, uma universidade de arquitetos. Eles têm, enfim, mais de 5 mil arquitetos envolvidos lá, né, em escritórios ao redor do mundo todo, mas o clima é muito criativo, né? É muito de troca, tem a biblioteca, tem onde eles fazem essas interações, onde fazem concursos internos de ideias, porque é ali que está surgindo, né, as perspectivas de futuro, de o que eles enxergam para uma arquitetura e que eles vão construindo a própria cultura, né, do escritório, né, que eu acho que isso para ti deve ser um desafio. Claro que a gente olha para uma edificação de vocês e pensa, ali tem o traço da MOA, né, mas como é que tu faz para manter isso e ao mesmo tempo não ser repetitivo, né, porque o cliente quer uma novidade, mas também quer
Porque hoje tu já é uma grife, né? O pessoal quer um projeto assinado por vocês. Como é que é esse desafio criativo, né, dentro do escritório? Bem, o desafio... Esse desafio criativo, cada vez mais, né, ele exige mais perspicácia, vamos dizer assim, né? Porque hoje o cliente chega no escritório e tá tudo na mão dele já, né? Sim. Então ele já tem muita referência, né? Que antes não se tinha esse acesso tão rápido a esse tipo de referência, né? Então hoje o cliente quer construir uma casa e já aparece para ele um leque de referências, né? Então ele já chega no escritório. Daqui a pouco estamos desenhando o projeto. Já chega no escritório ali com, né? Eu quero esse material, eu quero essa pedra, eu quero esse piso, eu quero, né? E aí é onde não se exige mais tempo. Tanto é que o nosso processo de briefing e de criação é o tempo mais longo dentro de nossas entregas, né? Porque ali é onde a gente tem que ser muito assertivo, né? Que até um tempo atrás eu acho que estava na parte do detalhamento, né? Exatamente, antes era no detalhamento. Hoje o detalhamento, o projeto executivo, ele acontece muito rápido, né? Então, sim, até pelas tecnologias que se tem, né? De softwares, enfim. A gente teve que fazer uma inversão ali, né? Então esse é o desafio hoje. Tentar alcançar um nível de projeto com autenticidade, iconicidade e destaque sem cair num projeto que já foi feito por alguém, né? Ou chegar numa linha uma linha arquitetônica igual a alguma outra coisa, né? Então existe um limiar aí muito tênue para que isso aí seja feito, né? Então o que eu gosto muito de dizer é que o nosso traço às vezes está muito na fala do cliente, né? Então nesse briefing que às vezes demora 2 horas, a gente pega alguma coisinha ali que ele falou que vai dar o toque naquele projeto, né? Então assim, quando eu apresento o portfólio para o cliente, claro, a gente vai construindo isso ao longo dos anos, né, Cris? Tem projetos que às vezes eles não estão ali apresentados, né? Mas a gente vê essa mudança, né? A gente vê que está amadurecendo a nossa arquitetura, que estamos mudando, mas o que o cliente gosta é que o projeto às vezes ele é ousado, ele é diferente, ele não tem um igual ao outro, sabe? Sempre tem um destaque diferente. Então eu não sou o arquiteto que preza somente pelo concreto, só pela madeira, só pelo tijolo, só pelo vidro. Depende do briefing com o cliente, depende o que ele narra na fala dele, que traz para ele uma essência sobre aquilo ali que a gente está fazendo, seja pelo negócio que a gente vai projetar para ele, seja pelo edifício, seja pela residência, né? Porque para mim a arquitetura, isso veio ao encontro que eu estava falando antes sobre lá no Uruguai, a arquitetura para mim, ela não é somente um cenário, sabe? Ela precisa ser vivida, né? Então eu gosto disso, sabe? Eu gosto de uma cama desarrumada, aconchegante ali, né? Claro que eu gosto de me deitar numa cama bem montadinha, mas eu gosto daquela sensação, daquela maciez, sabe? Então, quando eu fiz minha casa lá em Itaara, eu disse que eu queria dormir nas nuvens, né? Então, por isso que eu escolhi um terreno alto, onde as nuvens estavam abaixo da casa. Essa cama tinha que ser bem... Exatamente, então essa cama tinha que ser aconchegante, ela tinha que ter essa sensação, né? E essa sensação e esses pequenos detalhes desses sentimentos é que eu quero transmitir nos projetos às vezes, né? E aí eu preciso criar essa cultura junto com o meu time, né? Então cada um deles, né? Eu tento passar isso daí, como a gente cria esses momentos dentro dos ambientes, né? Muito bom. Que legal. Marcos, e como é que tu vê a questão da arquitetura em Santa Maria hoje, né? Evoluindo. Tu comentaste, né, que tu faz tanto a parte residencial como comercial, né? Corporativa. Tu acaba te envolvendo em quase todos os projetos, né? Com certeza, em alguma etapa disso tudo, né? E como é que tu vê hoje a evolução da arquitetura? O arquiteto está sendo mais requisitado ainda no residencial? A incorporadora já está entendendo que é essencial o papel do arquiteto, né? Porque até um tempo atrás, às vezes, a gente sabe que tinham prédios que, né, o engenheiro resolve tudo e está tudo certo, né? Como é que tu tem sentido o mercado nos últimos anos? Bem, eu acho que sim, existe uma evolução,
né? Existe um momento de transição, né? E aonde que a gente viu isso daí, né? Eu pelo menos percebi no momento em que os profissionais dos arquitetos, nós, né, a sociedade civil organizada e pujante, foi atrás de outras referências fora da nossa localidade, né? Então, no momento que a gente foi para fora e trouxe novas referências e começou a colocar na cidade, eu vi que começou a mudar, né? Então, aí a gente tem vários empreendimentos, né? Que o próprio Vita foi um deles, né? Só que aí os guris, quando trouxeram esse conceito para um núcleo do centro hospitalar, que pegamos umas referências de outras localidades e trazer esse conceito, já foi uma parte disruptiva. Isso daí também aconteceu nas residências, né? Também está acontecendo nos projetos urbanos dentro das áreas de projetos de loteamentos, de condomínio, né? Que eu estou participando em vários. Então, sim, aconteceu esse movimento, né? E eu acho que os incorporadores entenderam isso daí também, que é uma necessidade, que hoje o produto ele não é somente vendido, né, pelo metro quadrado, e sim pela qualidade que ele tem, e não a qualidade meramente dentro do espaço, e sim como é que ele se relaciona com o urbano, com o todo, né? E quando a gente viaja, eu sou muito assim influenciador nesse sentido, né? Quando eu viajo e eu procuro referências fora, eu tento mostrar isso daí, né? Seja pelas redes sociais, ou seja pelas revistas, né? Que a gente coloca ali na pauta das revistas quando a gente volta de uma viagem, né? Porque isso aí eu acho que é uma bagagem de informação muito importante. E nós, como críticos né? E pensadores nesse lado, eu acho que é uma forma da gente expressar isso e fazer os outros entenderem também, né? Tá educando o mercado, né? Exatamente. Né? Até a gente, né, destaca a ideia do próprio Skyline, né, que a gente tá, né, o nome do podcast já é isso, né, é o desenho da cidade. E quem é que faz esse desenho da cidade, né? São os profissionais que estão no front, né, e também o porquê do podcast, essa questão, né, de trazer esse conhecimento, né? Porque às vezes a gente brinca, né? Cada um no seu umbigo, né? Tu tá ali, tu não é da área da arquitetura, não é da construção, mas em algum momento a arquitetura ou a construção entra na tua vida, né? Seja na tua residência, que tu vai construir uma casa nova, ou tu comprou um apartamento, ou tu mudou a tua sala comercial, e aí tu te depara com um universo que tu até então ignorava, né? Que nem quando tu quer comprar um carro novo, aí tu só enxerga aquele carro na frente, né? Então, eu acho que a gente, como pessoas que trabalham na área, que estão inseridas nesse mercado, a gente trazer essa informação para divulgar não só entre nós, né? Mas tornar ela atrativa aos olhos do consumidor final, né? Que quer buscar essas informações e isso, ir elevando a régua aos pouquinhos, né? As pessoas irem entendendo o diferencial, assim. Até tu falou de ideias. Eu lembro quando a gente fez a primeira iluminação num prédio, na fachada de um prédio aqui em Santa Maria, né? Acho que foi do Mirato. E, daí porque tu ia para São Paulo e tu só via fachada iluminada, né? E linhas de luz para lá e aqui não tinha nada, né? E aí até, claro, buscar referência lá, buscar o conhecimento técnico lá também, como é que estão executando e como é que vamos executar para ser uma coisa perene, né? Porque também não adianta tu buscar algo e funcionar por um mês, né? Então, daí eu lembro, a gente fez aquela iluminação e tipo, uau, fez um super diferencial, que era uma coisa simples até, né? Mas por quê? Porque às vezes, não, vai ser caro, né? Já começa por aí, o consultor e incorporador já dá uma segurada. Mas não, aí tu fez o primeiro, aí já teve mais um, já teve mais outro, já tem vários prédios com fachada iluminada, né? E isso, o que impacta? Impacta no desenho da cidade, né? Nessa experiência que tu falou, né? Da pessoa sair. E eu lembro quando a gente acendeu a luz, que a gente vinha até
ao redor da cidade, aqui em Santa Maria tem um skyline bonito, a gente consegue ver. Daí a gente viu, olha lá a linha de luz, né? Agora a gente começa a criar outros marcos, assim, dentro da cidade, a partir de uma viagem, de uma referência externa. E a arquitetura é isso, né? A gente não está inventando nada novo, né? É um conjunto de informações e quando vem o aha moment, né? A inspiração que, não é divino isso daí é porque tu te inspirou e uma hora junta todas as pecinhas, né? E isso a gente tem visto muito no teu trabalho, né? A gente tem visto muito dos condomínios residenciais, aí tem muitas casas com assinatura de vocês, né? Até se puder contar um pouquinho como é que isso tem sido, porque a gente vê também casas que veio a partir do cliente, mas também de investidores, de pessoas que estão fazendo casas para comercializar depois de prontas. Então, se quiser contar um pouquinho como é que está distribuído agora o trabalho de vocês dentro dessas áreas. A gente, ao longo dos anos, né, Cris, a gente foi entendendo que a arquitetura ela é muito vasta, né, em diferentes nichos de trabalho. Né? O que é o mais puxante hoje dentro do escritório e o carro-chefe são as residências completas, né? Dentro da seara das residências nós temos aí o projeto arquitetônico, o projeto de paisagismo, o projeto de interiores, né? Acompanhamento e assessoria de obra e a gestão da obra, né? Então ofereço para o cliente um pacote completo para ele não precisar se incomodar com nada dentro da seara da construção da residência. Mas nós temos outro setor, MOA Verticais, ele trabalha sobre empreendimentos de incorporação, né? E aí a gente tem várias linhas de trabalho, ou para incorporadoras, né? Ou SPE também. Então a gente tem essas linhas de trabalho. Também temos a parte do MOA Urbano, onde a gente trabalha com projetos de loteamento, projeto de condomínios, né? Temos a parte do comercial, né? Onde a gente trabalha aí com os projetos comerciais, clínicas, mercados, né? Enfim, aí entra toda a parte do business, dos negócios em si, né? E aí a gente foi vendo essas áreas de trabalho, esses nichos, né? Eu também recentemente fiz um curso de aperfeiçoamento em projetos de assistência à saúde, né? Clínicas, laboratórios, né? Tô sempre procurando. Agora estou fazendo uma pós em incorporação imobiliária, né? Para entender o quê? Quando vem o incorporador conversar comigo, eu já não quero ter só a bagagem do que eu conheço do mercado, eu quero me aperfeiçoar um pouquinho mais. Então, estou indo procurar, né, essa teoria lá do outro lado para conversar junto com eles sobre isso, sabe? Então, acho isso muito importante. E aí entra a parte do arquiteto que ele não necessariamente tem que estar somente estudando a arquitetura, mas sim ele tem que estar estudando também o outro lado, né, do cliente, para eu dialogar com ele de igual forma, assim. E é isso, Cris, assim, as residências, os carro-chefes são esses projetos residenciais, né? O cliente por sorte, está gostando do nosso traçado, dessa experiência, como eu te falei. E eu acompanho o cliente até a pós-entrega, né? Eu fico 2 anos, 3 anos. Ontem mesmo me ligou um cliente que ele quer rever a fachada, que ele já está achando que a fachada da residência dele ficou um pouquinho ultrapassada, ele quer novas formas. E aí ele já porque eu vi que tu fez uma casa nova, que tu utilizou o concreto, eu quero minha casa agora trabalhar sobre... E aí eu tenho que fazer um retrofit daquele próprio projeto que a gente fez numa época, mas o bacana é isso, sabe? Que o cliente entende sobre a materialidade agora, né? Entende sobre a importância de, novamente, contratar o profissional, né? Que é um cliente recorrente, que é isso que eu gosto de dizer, sabe? Às vezes para meu equipe ali de trabalho. A gente, quando entra uma persona dentro do escritório, a gente não tem que pensar ele como um único momento. Porque ele que vai me trazer novos oportunidades para novos clientes, ele que vai ali eu tenho uma oportunidade de apresentar algo diferente, ali eu tenho a oportunidade de ser melhor do que eu fui, né? E essas coisas a gente vai aprendendo, né,
com os anos e com esses outros cursos que eu fiz de outras áreas, né? Então, eu gosto de ser pujante, assim, com o meu time sobre isso, sabe? Então, tem um novo projeto, bueno, vamos fazer melhor que o outro anterior, né? Então, não precisa ser igual, nós temos que melhorar alguma coisa nisso daí. Ou seja, no desenho, ou seja, na própria experiência que a gente vai dar para o cliente, né? Então, a gente está sempre desenhando, sempre se reinventando nesse sentido. Legal, e acima de tudo criando relacionamentos, né? Foi isso que tu disse, o cliente que veio lá atrás, agora ele já vem com retrofit, daqui a pouco ele precisa de ti para um outro negócio, que às vezes não é nem a residência, né? Vai para uma clínica, um escritório, enfim. Então, eu acho que... E é isso, né? E o Marcos, que antes era o Marcos do Uruguai, já tá o Marcos Santamariense, né? Exatamente. Marcos, e falando um pouquinho agora mais do Marcos pessoal, né? Foi muito desafiador para ti te adaptar a Santa Maria, a cultura, como é que a cidade te recebeu, né? Nos conta um pouquinho. Na realidade, assim, os primeiros anos ali, quando eu estava fazendo a graduação aqui em Santa Maria, foi... tinha dois viés, assim, né? Uma parte do Marcos que queria ser liberal, assim, que queria ter uma nova visão. Sair do meu país, né? Agora vou me abrir para o mundo, quero novas experiências, né? Por um lado, isso, né? Eu sou de Peixes, então eu sou uma pessoa muito sentimental, né? Sofri bastante, assim, durante os primeiros anos, né? Sobre, assim, a questão da cultura mesmo, assim, sabe? Trocar de idioma, começar a pensar em português, se comunicar em português, né? Isso daí eu sofri um pouquinho, depois fui me habituando, assim, né? Mas isso aí foi a parte mais do desafio. Mas eu estava pertinho, né? Estou a 350 quilômetros da minha cidade natal ali. Mas eu me lembro, uma vez que a gente... fez uma viagem, fomos uma turma de amigos daqui do Brasil, fomos para a Punta del Diablo, no Uruguai. E aí, eu já tinha meu primeiro carro, que eu tinha conquistado com o meu trabalho, enfim, né? E quando a gente entrou no Uruguai, e eu dirigindo o carro, assim, eu comecei a chorar. Me emocionei com aquele momento. Poxa vida, sabe? Eu saí da minha terra, vim para um país estrangeiro, diferente do meu, construir um nome, tô trabalhando com pessoas que não eram do meu relacionamento, e hoje eu tô aqui de novo no meu país, trazendo uns amigos novos, as pessoas, para conhecer meu país ali de origem, enfim. E isso me emocionou e foi muito grato isso, sabe? E hoje eu tô muito satisfeito pela trajetória, né? A gente tá ainda no caminho, né, Cris? Não vamos dar ainda a vencida a vida, né? Eu acho que isso é uma construção. A gente vai solidificando alguns tijolos, alguns alicerces aí, para chegar em algo mais, né? E o que eu gosto muito é aquilo que a docência me trouxe, né? Eu passar adiante, né? Esse conhecimento, sabe? E aí vem o encontro das novas gerações, né? Como é que os novos profissionais vão trabalhar e lidar com isso, né? Então aí eu tento me adaptar, né? O conhecimento hoje ele já está disponível para todo mundo, gratuito, né? Acessível, mas às vezes tem a parte da experiência, sabe? Que isso não dá para esquecer, né? Então, ir na obra, entender como é que funcionam as coisas, que o projeto ele tem um embasamento tanto teórico, mas também prático, né? Agora, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma assessoria com uma arquiteta ali do escritório sobre o que ela desenhou, como a gente ia construir aquilo ali. Era um projeto de interiores, né? Como é que a gente ia colocar aquilo em pé? Eu perguntava para ela, questionava e provocava, e ela me dizia, não sei, né? Então, às vezes, quando a gente desenha, a gente já tem que pensar na execução daquilo ali, né? Não, e até, isso era até o que eu ia te perguntar no final, né? Como
dar as dicas para essa nova geração, que eu acho que é isso. Hoje está tudo tão rápido, né? Tu tenta resolver no celular tudo, a gente está pensando de uma forma mais rápida. Só que a obra é diferente, né? Tudo tem um ritmo diferente e o ir na obra, às vezes, vou perder tempo, né? Tá, mas qual tempo que tu tá falando, né? Então, né, porque é um tempo de qualidade ali, de muito conhecimento, que é impossível essa experiência, essa vivência ser transmitida para ti, por mais perfeito que seja o vídeo, né, que consiga te mostrar toda a realidade ali. Eu acho que tu sentir, né, esses desafios do dia a dia e também o contato que ele vai estar tendo lá com as pessoas que estão fazendo a obra, né, o profissional, tu pegar a experiência do pedreiro, do marceneiro, né, eu acho que isso faz parte da arquitetura, né. Exatamente. Marcos, e agora assim, buscando um pouquinho, porque eu acho que o outro Marcos ali já daqui a pouco vai nos cortar de tempo ali. A gente tem um bloco que é o bloco alvenaria, né? Então é bem isso que tu falou, né? São os tijolinhos aí que vão construindo essa nossa história. E aí eu vou te falando alguma coisa e tu dá uma palavra rápida, né? Então, que daí a gente vai tentando entender um pouquinho das características do Marcos. Um hobby. Isso é difícil, eu tô com vários hobbies. Um hobby de atividade física, então. Agora tô no pádel. Olha aí, ó. E o hobby artístico? É pintar aquarelas, com aquarelas. Olha só, esse daí podia desenvolver um pouquinho, né? Só com uma palavra não vai dar pra... Mas aí aquarela mesmo com quadro, com... Isso, aquarela em folha de papel, né? Pintar com técnicas da aquarela. Fiz várias... isso daí começou que eu comecei a pintar, que eu queria dar para o meu cliente a casa dele, o projeto, com a pintura da aquarela. Daí comecei a fazer isso. Daí comecei a desenvolver vários quadros de vegetação, enfim. Que legal, que legal. O que te tira do sério? Esse daí é difícil. Eu acho que eu sou muito tolerante, assim. Mas que me tira do sério... Tentar me passar pra bobo. 2 vezes. Uma tudo bem, mas 2 não. As 2 não dá. E agora uma pessoa que pra ti, né, faz toda a diferença na tua vida? É a minha mãe. E abrindo um pouco de novo, né? Os teus pais moram ainda no Uruguai? Moram no Uruguai. Moram no Uruguai. Irmãos? São 2 irmãos? 2 irmãos. Um mora no Uruguai e o outro mora aqui em Santa Maria, trabalha no escritório também. Ah, é mesmo? Arquiteto, trabalhando no escritório. Que legal, que legal. Marcos, e agora se tu tivesse que dizer um lugar que para ti representa Santa Maria, dentro de tudo que a gente tem aqui construído, espaços de vivência, a gente tentar fazer um recorte da nossa cidade, se tu tivesse que mostrar lá para um amigo teu, uruguaio, Santa Maria, é nesse lugar que eu só tenho um lugar para te levar em Santa Maria. Para qual tu levaria ele? Aqui em Santa Maria? Santa Maria. Olha, eu acho que eu levaria na universidade, na FSM. Porque para mim ali, ela representa um pouco assim do que eu imagino que as cidades deveriam ser, sabe? O verde com a parte edilícia, né? E não ao contrário. Sabe? Tem mais o espaço da natureza e aonde tem as edificações, né? E dependendo da cidade, tipo Estocolmo, assim, que eu gostei muito, né? É uma das cidades que eu gostei muito. Tem muito isso, sabe? Tem muito parque, né? O Chile também é assim, né? As partes que eu visitei, especificamente alguns bairros, né? Tem esse lado. Então, para mim, Santa Maria é o FSM. Sim. Então, tá, Marcos, eu queria que tu, né, quiser deixar um recado, dizer para as pessoas onde é que elas podem te acompanhar, ver os projetos, né, fazer contato contigo. E se quiser dar um recado aí para os nossos arquitetos, para as futuras gerações aí, o que eles não podem deixar de fazer, principalmente aqueles que às vezes estão chegando num mercado novo, né? Assim como foi na tua história, eu acho que isso
Tem tanta gente que se forma, a gente brinca que Santa Maria é um polo de exportar talentos, né? A gente tem as universidades aqui, pena que nem todos esses talentos ficam aqui e às vezes vão para outras cidades, né? Uhum. Bom, as pessoas podem me encontrar pelas redes sociais, né? Pelo Moa Arc, também enfim, nos encontrar no escritório na Venâncio Aires, entre o Itambé e a Benjamin Constant, que por enquanto estamos ali. Em breve estaremos em novo local. E o recado que eu dou para as novas gerações dos arquitetos que estão em formação, né, que não deixem de... todo o sonho que eles têm, né, sobre a vida profissional, assim, não deixem de experimentar, né? Então, quero fazer um estágio em tal escritório. Tem que ir atrás, tem que ir buscar aquilo ali, como trabalhar naquele local, né? Porque para mim foi fundamental, assim, sabe? A graduação estar aliada a onde está inserido, né, o profissional que está atuante no mercado. Também da mesma forma, eu acho que essas gerações precisam se permitir também em ter conhecimento de outras áreas, né? E não sempre que eu vou estar na formação de arquiteto, eu preciso ser um dono de escritório, porque também existem muito bons profissionais que eles estão na parte da produção e não necessariamente são líderes de escritório. Tá? Isso daí por exemplo, ali dentro do escritório eu tenho excelentes colegas, né, que não têm o perfil de ser um líder de um escritório, mas eles são excelentes profissionais, né, trabalhando ali com detalhamentos, com projetos, sendo criativos, né. Então são perfis diferentes, a gente tem que entender qual é o nosso perfil, né, e não está errado isso, está perfeito assim, né, porque... Assim que tu falou que trabalhou ali junto com o Foster, quando visitei lá na África do Sul, um escritório que tinha 180 arquitetos, né? Não todos eles queriam ser líder, né? Então eles tinham líderes em mesas de trabalho e tinham o resto do pessoal produzindo, todos engajados. Então eu acho que é isso, às vezes a gente precisa entender qual é a nossa vocação, né? Dentro de um business aí. Perfeito, Marcos. Muito obrigada mais uma vez aí por ter participado desse podcast, dessa conversa. Com certeza vai inspirar muitos profissionais, né? Alguns com certeza já formados, outros ainda em formação, né? E te convidar também para, né? Sempre vão ter, a gente está sempre conversando, ideias novas estão surgindo e a ideia é, como tu falou, né? Passar esse conhecimento adiante, essas experiências e estar inspirando e transformando a nossa cidade, o nosso mercado. Te agradecer mais uma vez e agradecer a todo mundo que está nos escutando, está nos acompanhando. Compartilhem esse conteúdo, né? E que em breve nós teremos mais episódios. Muito obrigada. Obrigado. Skyline,